Olá a todos, eu quero saudar todos com a graça e a paz de Cristo. E diante do aniversário da igreja, 30 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Juazeiro do Norte, trarei uma mensagem, uma devocional, falando sobre em busca de uma igreja saudável. Eu quero compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 4, do verso 25 ao 32, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, a ter uma vida santa, né? Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, do verso 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, diante dessa palavra do Senhor, quero trazer 3 exortações à igreja. E uma delas é deixando a mentira e falando a verdade. A exortação bíblica não é só para a mentira ser deixada, mas para a verdade ser falada. A verdade de Deus tem caráter absoluto. Ela não depende de circunstâncias pessoais ou lugares. A verdade pode ser manipulada, mascarada ou escondida. Somente a verdade pode legitimar a verdadeira vida cristã. Viver de acordo com os altos níveis da verdade é a chave para alcançar uma igreja saudável. E com certeza esse é o meu desejo e o seu desejo. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros, conforme Colossenses 3,9. A mentira, no grego significa pseudo, representa qualquer tipo de desonestidade proferida ou vivida. Ora, não há nada que represente melhor o diabo do que a mentira. Assim como não há nada que represente mais a Deus do que a verdade. Todo aquele que ama e pratica a verdade está sob o domínio de Deus, mas o mentiroso habitual pertence ao reino do diabo, cujo ser é todo mentira. Amados, falemos a verdade, deixemos a mentira e possamos falar a verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse texto que eu quero extrair e quero compartilhar com os irmãos é falando com propósito. O versículo 29 afirma: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Interessante que esse texto ele não diz: não saia da vossa boca alguma palavra torpe. É enfático, é direto esse texto. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O termo torpe aqui do grego, sapros, quer dizer basicamente podre, sem valor, zombaria, palavras chulas, grosseiras. A palavra torpe também significa palavras cínicas, sarcásticas, expressões obscenas que não beneficiam a quem ouve, pois são sem conteúdo, não edificam, nem dispensam graça aos ouvintes. São conversas fúteis e imorais, que além de não terem valor, espalham podridão, contaminando assim os que delas participam e, pior, conspiram contra a unidade do corpo. Não falemos palavras torpes. A palavra torpe, junto com a mentira, a ira e o furto, entristece o Espírito Santo. Porém, falar construtivo,
Aquele que, em última análise, expressa o que é certo, na hora certa, de forma certa, é um falar com propósito. Quem assim procede, além de falar o mínimo possível, erra menos e evita um caminhão de encrenca. Portanto, o falar sábio, o falar com propósito e honesto, é o distintivo que nenhum cristão pode se dar o luxo de dispensar. Que eu e você possamos falar com propósito. Tudo isso, amados, para a edificação da igreja do Senhor. Tudo isso para termos uma igreja saudável. É por isso que eu e você temos que estar sempre atentos à palavra do Senhor. São ensinamentos para o nosso crescimento diário, para a nossa vida cristã abençoada. Terceiro ponto, livrando-se de toda amargura. Paulo faz uma lista de ações próprias, do velho homem. Hábitos negativos, contrários à nova vida em Cristo. Livrem-se de toda amargura. Indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Destaco aqui apenas a palavra amargura, que é a fonte de todos os outros hábitos que seguem. Amargura significa ter uma disposição dura, maliciosa e inclinada para a contenda. Ela torna a pessoa, amados, insensível, fechando-se à operação do Espírito Santo. Não sejamos pessoas amargas. Lembre-se que dentro de nós habita o Espírito Santo. E que possamos, de fato, tirar esses sentimentos, se tivermos, de amargura dentro do nosso coração. Pedindo ao Espírito Santo que retire. Porque nós mesmos, nós não temos esse poder e essa força de tirar. Quarto e último ponto. Sendo um bom perdoador. Desejar ser uma igreja saudável, precisamos ser um bom perdoador. Olha o que diz o verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma igreja que busca ser saudável, ela se perdoa mutuamente. Quando alguns de seus membros estão sem se perdoar. O final do versículo diz tudo sobre o perdão. Como também Deus em Cristo vos perdoou. Repito, amados, uma igreja que deseja ser saudável, ela se perdoa mutuamente. Todos nós temos o perdão de Deus, não é verdade? E por que não perdoamos o próximo? Por que não perdoamos o irmão que nos magoou com a palavra, com uma ação? Por que não perdoamos aqueles que nos magoaram? Se queremos o perdão de Deus, também temos que perdoar aqueles a quem nos machuca. Amado, eu quero finalizar dizendo o seguinte: uma igreja saudável, ela deixa a mentira e fala a verdade. Uma igreja saudável, ela fala com propósitos. Ela é objetiva. Ela é uma igreja abençoadora. Porque ela já foi abençoada por Deus. E por último, amados, uma igreja saudável, ela perdoa. Porque ela já foi perdoada por Deus. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que vive e que reina para todos sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, que possamos caminhar cada dia mais, seguindo esse Jesus maravilhoso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Parabenizar a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Juazeiro do Norte, por esses 30 anos de pregação do Evangelho. Que o Senhor sustente a vida de cada um de nós, que de fato, de verdade, possamos ser usados pelo Senhor nessa geração para fazer o ID do Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos.
fortalecendo, dando graça, sabedoria e enchimento do Espírito Santo. Deus os abençoe. Amém. Sou grata a Deus, quero aqui externar minha gratidão, né, à Igreja Presbiteriana do Brasil em Juazeiro do Norte, né, pelo carinho e pela maneira que todos nos recebeu a mim e a minha família, né, e sou grata ao Senhor por fazer parte dessa igreja, uma igreja saudável, uma igreja que busca, né, e zela pela palavra do Senhor, e é um privilégio, né, estar congregando nessa igreja que tem pregado o verdadeiro evangelho. E eu quero assim parabenizar na pessoa do pastor Marcos e o conselho da igreja, que Deus em Cristo os abençoe e os fortaleça, e que a cada dia possamos prosseguir, né, em conhecer o Senhor. Um forte abraço.